Olá, caros alunos do primeiro ano. De volta aqui com vocês para darmos prosseguimento à nossa aula de filosofia. Esta é a aula vídeo número 2 e o nosso tema de hoje será a singularidade do ser humano. Vocês devem se lembrar de que na aula passada estudamos sobre noções básicas da antropologia. E a partir da aula de hoje, iremos nos aprofundar nos estudos que dizem respeito à singularidade do ser humano, ou seja, à sua característica única em relação aos demais animais. Por que podemos afirmar que o ser humano é uma espécie ímpar? O que nos diferencia dos outros animais e das outras pessoas? O que o ser humano possui de diferente que o torna tão semelhante aos outros, aos demais seres vivos existentes na Terra? Para falarmos sobre a singularidade do ser humano, devemos compreendê-lo sob os seus vários aspectos, em cada um dos seus sentidos, a fim de que possamos estimá-lo em sua racionalidade, condição psicológica, técnico-produtiva e espiritual. O ser humano é considerado um agente transformador do meio ambiente em que vive. E por ser racional, ele não se submete inteiramente às forças da natureza, pois o homem é capaz de superar os limites impostos pelo meio ambiente. Veremos na aula de hoje que o ser humano é uma pessoa capaz de desenvolver a consciência que possui de si mesmo, levando-se em conta a base que o integra, fazendo-o relacionar-se entre o plano individual e o sociocultural nas diferentes relações que mantém com a natureza, com os seus semelhantes, com o que transcende a natureza física das coisas e consigo mesmo como pessoa. Graças à sua racionalidade, o homem é um ser social pensante e por isso se conhece distinto dos outros seres viventes. O processo de humanização que o torna um ser sociável, desenvolvido com base em seus próprios conhecimentos, através da linguagem e das ações, é o que faz produzir certos conhecimentos que se situam nas condições materiais de produção da vida e dos valores, como também do sentido que se atribui à existência humana. Por isso, meus caros alunos do primeiro ano, vocês podem perceber que o homem foi feito alma vivente, que no dia a dia da sua experiência, da sua existência na Terra, é reconhecido como único ser agente de transformação e membro da vida cultural. O trabalho que ele exerce, por exemplo, pode ser compreendido como uma atividade humana capaz de interferir na transformação da natureza. Assim sendo, fica bem claro a relação entre trabalho e a realização humana. Tal relação é
tão antiga quanto a própria história do aparecimento do homem sobre a face da Terra. O desenvolvimento da tecnologia tem exercido uma influência marcante no modo de ser e pensar dos seres humanos, bem como na maneira de organização econômica, política e cultural das sociedades modernas. A transformação do mundo material ocorre simultaneamente com as formas de conhecimento produzidas pelas sociedades ao longo dos anos. Da passagem de um conhecimento ou de um momento histórico para outro, durante o desenvolvimento das sociedades, sempre ocorreu com o envolvimento de muitos conflitos e sequelas. Até porque os homens não são apenas seres biológicos produzidos pela natureza. São seres culturais que modificam o estado da natureza. O filósofo Schelling dizia que o homem tem uma profunda cumplicidade com a criação, pois sempre se fez presente desde as origens. Seja de que forma for que tenhamos existido, o certo é que estamos aqui e existimos. Encontramos-nos no mundo e fazemos parte da vida dos homens. A natureza tem sua existência real, mesmo sendo muda. Muito embora ela pareça expressar-se através de suas variadas formas, suas paisagens, suas tempestades tumultuosas, suas erupções vulcânicas, sua brisa ligeira e seu silêncio, a natureza parece permanecer muda, não nos responde através de uma linguagem inteligível. Também os animais têm suas reações às suas maneiras, de forma que pareçam expressar algum sentido, mas eles também não falam. Somente o homem pode expressar-se através da fala. Ele é um ser pensante. Só entre os homens existe essa alternância de discursos e respostas. Discursos e respostas por eles continuamente compreendidas. Veremos então, ao finalizar a nossa aula de hoje, que somente o homem, através da expressão pelo pensamento, pode ter consciência de si mesmo. Por essas e outras coisas, podemos então afirmar que o homem é realmente um ser singular. E aqui termina a nossa aula vídeo número 2. Estaremos dando continuidade na próxima semana deste assunto tão cativante que é a filosofia. Bons estudos, resolvam as atividades propostas para esta aula e até lá, se Deus assim disser que sim.